Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma aula aqui pelo Inglês 365. Estamos quase chegando à aula de número 130. E o nosso objetivo é ter 365 aulas. Aí você pode se perguntar, mas é muita aula? Sim, de fato, é muita aula. E esse é o nosso intuito, entregar muito conteúdo com muita qualidade para muita gente, para criar muita mudança e melhorar muitas coisas. Assim como o inglês melhorou muita coisa para mim, tenho certeza que ele vai melhorar para você também. Sem mais delongas, vamos começando. Hoje a nossa aula é de vocabulary, que é a nossa aula de aprender novos conteúdos, aprender mais palavras relacionadas ao inglês. E nesse módulo, número 19, nós estamos trabalhando, inclusive, com uma história em quadrinhos, é o primeiro módulo que nós fazemos isso, onde nós estamos trabalhando uma história da Turma da Mônica em inglês como um material base de hoje. Nós não estamos estudando temas soltos, gramática solta, coisas espalhadas, mas nós estamos condensando e focando a nossa energia em estudar dentro de contextos, dentro de histórias, de uma forma que faça sentido, que você absorva mais, consiga extrair o máximo possível de cada aula. So, let's go! Então, o nosso game plan da aula de hoje, que é o nosso plano de jogo, nós vamos ouvir uma vez a história, então eu vou ler ela e você vai escutar ela aí uma vez. Você também vai acompanhar comigo aqui na tela. Depois nós vamos para a parte de compreender, aprender o vocabulário que foi usado nessa aula. You ready? So let's go. Monica's gang. I was thinking, Jimmy Five, nature sure is fantastic, isn't it? Yeah, it offers us everything we need to live and to live well. Lots of foods to eat when we get hungry. These leaves are a super protection from the sun, and especially raindrops. We've got high quality music. Yep. And don't forget the marvelous view. We could live up here for years. Yeah, right? Enough silly talk. You two, you're not fooling me. Sooner or later, you've got to come down and then there's more. We can even catch Blue Bear's morning program. The end. All right. Então, como nós vimos na primeira aula desse módulo, uma história onde o Cebolinha e o Cascão estão no alto da árvore, e ela começa como se os dois estivessem falando, nossa, a natureza é tudo de bom, aqui tem tudo que a gente precisa, a gente pode morar aqui por anos. E aí, no final, a gente descobre que eles tinham pegado o Sansão e feito nó na orelha dele. E a Mônica tá atrás deles, maluca para pegar. E aí ela fala, para de conversa fiada, vocês dois aí, vocês não estão me enganando. Daqui a pouco vocês vão descer e aí vocês vão ver, o bicho vai pegar para seus lados. E eles continuam ali em cima da árvore e a história acaba. Tradicional, Turma da Mônica. E agora nós vamos aprender vocabulário envolvendo essa história. Primeiro, o Cebolinha, na verdade o Cascão fala I was thinking, Jimmy Five. A primeira coisa aqui é que nome normalmente não é muito traduzível, né? Mas eles traduziram o Cebolinha para Jimmy Five, que ele tem os 5 aqui, fiozinhos na cabeça. E ele fala, I was thinking. Sempre bom lembrar aqui. I was, o mesmo de I am, só que o I am é no past. I was, desculpa, I am present. I was past. All right. E a palavra thinking, de pensando. Só que dependendo da frase também pode ser pensar. Por exemplo, pensar. Se a pessoa falar assim, olha, thinking is a great practice for you to develop your brain.
Assim, pensar é uma ótima prática para você desenvolver o seu cérebro. Super legal. Então, nesse caso, thinking seria pensar e não pensando. Começando na frase dessa maneira. E aí o Cebolinha, Cascão, fala, nature sure is fantastic, isn't it? O Cascão responde, o Cebolinha responde, yeah. Só ver se eu consigo adicionar uma linha para fazer uma separação aqui para ajudar a gente. Na verdade, fazer uma outra alteração. Colocar bullet points e vai ficar melhor. Bullet points. Alright. Vou colocar os pontinhos assim de bullet points, que fica mais fácil. Essas bolinhas. Então, aqui uma coisa. Nature é da natureza mesmo. Então, o Cascão fala nature é da natureza mesmo. E aí ele fala sure is fantastic. Se sure is fantastic, seria assim, claro que incrível. Só que em português não faz muito sentido a gente pensar assim, né? Ele estava enfatizando, assim, a natureza é incrível demais, né? Esse sure is fantastic é uma forma que ele usou de falar assim, claro que a natureza é incrível, né? Ele fala, nature sure is fantastic, isn't it? E uma ideia de claro que é fantástica. E aí, de interessante esse isn't it? Isn't it? Isn't it? Seria tipo um né. A gente usa em português, não sei se vocês usam, mas é bem comum a pessoa falar assim, isso aqui é bom demais, né? Aqui em Minas a gente fala, pão de queijo aqui é bom demais, né? E aí tem outros lugares que usam o né também, mas de forma diferente. Mas o né seria esse, não é uma redução do não é, né? Então esse isn't it é a mesma ideia. Assim, não é mesmo? Não é, né? Isn't it? E aí no próximo quadrinho, Cebolinha explica ainda, vai mais adiante com essa questão da natureza, isso é incrível. Ele fala, it offers us everything we need to live. Aí o Cascão completa, and to live well. Então ele fala, everything. Essa palavra não existe. Seria everything. Só que a gente sabe que Cebolinha fala errado. Então a primeira coisa, ele fala, it offers us. Seria de nos oferece. Nos oferece. Everything é de tudo. Só que ele inventou uma palavra aqui, né? Porque não existe. É de everything. Everything we need. We need é de precisar. We need de precisar. To live, para viver. Viver. We need é de precisamos, de precisar. Então, ele está falando basicamente assim, olha, a natureza oferece tudo que a gente precisa para viver. Para a gente viver bem, to live, to live. Então, a palavra live, ela tem duas palavras escritas da mesma forma, palavras distintas. Uma é live, que é um streaming, uma live em alguma plataforma de transmissão, ou live, de viver. E no caso é o que o Cebolinha estava falando. A natureza offers us everything we need to live, para viver. Cascão completa. And to live well. E para viver bem. E o Cascão fala, olha, and to live well. A palavra well é de bem. Well. Bem, assim, de viver bem. Alright.
E aí, na sequência, no próximo quadrinho, ele fala: Lots of fruits to eat when we get hungry. Tem duas palavras, novamente, que não existem, que são palavras de Cebolinha, que ele não fala o R, e aí ele fala fruits ao invés de fruits, e hungry ao invés de hungry, que é com fome. Então, esse lots of fruits, esse lots of, é de muitas. Lots of, de muitas. Muitas. Fruits to eat. A palavra eat é de comer. Então, assim, lots of fruits to eat when we get hungry. Get hungry é de ficar com fome. Então, não faz sentido a gente traduzir ao pé da letra, porque a palavra get é de pegar. Hungry é com fome. E aí, se você traduz get hungry como pegar fome, não faz sentido nenhum. Isso porque a palavra get tem uma diversidade de significados gigante. Se você jogar aí no Google, get, significado, você vai achar uns 17 ou mais significados para ela. Então, nesse caso aqui, é de ficar com fome. So, get hungry. Get hungry é de ficar com fome. E o when we get hungry. When é de quando. Assim, quando ficar com fome. When we get hungry. E o Cascão traz algumas outras coisas que são interessantes. Ele fala: And these leaves are a super protection from the sun, especially raindrops. Então, these leaves, a palavra leaves, é o plural de leaf. Leaf é uma. Leaves são two more. Mais de dois. All right. Ok. O que seria? Folhas da árvore. All right. And especially raindrops. Então ele fala de proteção, uma super proteção do sun, que é o sol, e raindrops. Raindrops seria das gotas da chuva. Sun, o sol. Raindrops é a chuva. Então, as gotas de chuva. Raindrops. Muito bem. Alright. So, continuing. Então, continuando. Eles vão trazendo mais ênfase, assim, super valorizando a estadia deles ali na árvore. Well, we've got high quality music. Yeah, and don't forget the marvelous view. Então, esse we've got, nesse formato, assim, olha. We've got high quality music. Seria assim, we've got nós temos high quality music. Então, tudo que é high quality é de alta qualidade, assim como nós falamos em português. Uma coisa de qualidade boa, de alta qualidade. High quality music. Seria de qualidade alta. Uma música de alta qualidade, que o Cebolinha estava falando. High quality music. E o Cascão fala, yeah, and don't forget. Se don't forget, assim, não se esqueça. Então, sempre que você quiser falar com alguém assim, ó, não esquece de tal coisa, você pode falar, don't forget. Don't forget. Não se esqueça. Don't forget the marvelous view. Seria a vista incrível, a vista sensacional, marvelous. Sensacional, incrível, melhor do mundo. Marvelous view. Seria assim, a vista incrível. Essa que é a ideia dessa palavra.
Embora pode ter outra tradução isso, se você pesquisar, o sentido dela é isso, de alguma coisa que é demais, que é incrível, que é sensacional. Marvelous. Alright. E aí eles falam, we could live up here for years. Yeah, right? Então esse we could, a palavra could, é de poderíamos. Poderíamos. We could live up here for years. Up here é de aqui em cima. Por que ele fala isso? Ele estava em cima de uma árvore. Então seria up here. Seria aqui em cima. Up here. For years. For years. Sim, tinha que ficar aqui por anos. For years seria assim, por anos. Poderíamos ficar aqui por muito tempo. For years. E aí, nessa hora, ouve-se a voz da Mônica. Enough silly talk, you two. A palavra enough é de já chega, suficiente. A palavra significa isso. Enough. Sim, suficiente, já deu, beleza. Enough seria meio que um já chega. Enough. Silly talk. Silly é de alguma coisa assim, meio besta, boba, meio sem sentido. Poderia ser uma conversa fiada nesse caso aqui, conversa sem rumo. Ela fala, enough silly talk. Essa ideia de silly talk, a gente conversa boba, conversa fiada, silly talk. You two, aí ela fala you two. Seria vocês dois. Muito interessante pensar que esse é o nome da banda, U2. A mesma pronúncia, U2. Embora a escrita seja um U e um 2, é a mesma pronúncia, porque U2, you, palavra you, você, é o mesmo som da letra U. E a palavra to, de dois, tem a mesma escrita de dois e também de também. No caso, you too é de você também. Tem que ter mesma pronúncia disso. You too. E aí ela completa falando, you're not fooling me. Esse fooling me seria assim, fazendo de bobo. Você não está me fazendo de bobo, você não está me enganando. You're not fooling me. E aí os dois continuam falando. E aí ela fala, sooner or later, you've got to come down and then... Então esse sooner or later tem uma ideia de cedo ou tarde. Você vai ter que sair daí. Sooner or later, you've got to come down. You've got to come down. You've got to come down. And then, you've got to come down seria assim. Você vai ter que descer. Cedo ou tarde, você vai ter que descer. Aqui eles continuam falando dos benefícios de morar na natureza, na árvore. Falando, and there's more. Esse there's more. There's more seria assim, de tem mais. E você pode se perguntar, mas tem não é had, has, had? É também. A gente pode até falar sobre isso em uma outra aula. Mas nesse caso aqui, there's more também é de tem mais. We can even catch Blue Bear's morning program. We can even... Esse even seria assim, a gente pode até assistir. We can even catch.
Esse even seria meio que um até, meio que um ainda. E a gente ainda pode fazer tal coisa. We can even catch Billy Bear's morning program. Catch é de pegar alguma coisa, de alcançar alguma coisa. Catch. De pegar, alcançar algo. Catch. No caso aqui está sendo usado como assistir. The Blue Bears Morning Program. Alright. Então hoje nós vimos muitas e muitas e muitas palavras e esse que é o intuito da aula de vocabulário. Ganhar familiaridade com palavras novas, com conteúdo que você ainda não conhecia, rever os que você já sabia e aprofundar nos que você sabia mais ou menos. Com essa aula de hoje, eu sugiro que você leia 2 vezes esse material, que você escreva 2 frases com 5 palavras que você aprendeu hoje, totalizando 10 frases. Escreve 2 frases com 5 palavras, total de 10 frases. Isso vai te ajudar a conseguir usar melhor o inglês que você está aprendendo, vai te ajudar a conseguir perceber onde que as suas maiores dificuldades estão também. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar. E lembre-se de compartilhar esse material com quem ainda não fala inglês, mas está precisando. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos por aí à disposição. Thank you so much. Take care and I'll see you in the next one.